gente, vamos conhecer também. Lúcia Rosa, com você. Boa noite. Boa noite. Primeira vez no Sarau do Grajaú, do local de onde eu vim, porque eu estava hoje comentando, acho que fazia, sei lá, mais de 20 anos que eu não vinha nessa região, né? Eu não lembrava de muita coisa mais, mas foi uma região onde eu me fiz, acho que o que eu sou, né? Eu sou uma arte educadora e eu comecei exatamente no Grajaú. Eu comecei nessa região do Concaia, foi onde eu comecei a dar aulas e ter uma formação antes de eu me decidir enquanto professora o que eu queria ser, né? Eu comecei a dar aula, era a Casa da Juventude, foi assim, muitas lembranças boas, né? Porque a gente tinha um projeto bacana, era de fazer trabalho da criançada sair da escola e não ficar na rua, então eles tinham que ter alguma ocupação, então a gente dava curso, eles tinham de arte culinária, de crochê, de artes visuais, de inglês. Eu não tinha nem começado a faculdade, eu não tinha muita coisa para fazer, e como disse o Braga, outro dia, muito sabiamente, no sarau em minha casa, que o Daniel, o Alexandrino falou que esse é o melhor sarau, mas o de casa, no Sarau das Águas, foi também um sarau muito lindo, né? Acho que o mais bonito, enfim. E aí o Antônio Braga disse que, acho que ele que me iniciou nas artes visuais, porque também foi uma pessoa que eu conheci, foi morar na casa dos meus pais, assim, vindo da Bahia, né? E aí ele começou a desenhar, e acho que vendo ele eu também comecei, então eu não parei, eu dei aula por muitos anos, comecei a dar aula na Vila São José, morando longe daqui, mas foi um lugar que muito me emocionava de ver, né? Acho que eu tive muitos momentos na educação que me fizeram muito feliz. E outro dia, numa escola dando uma palestra, alguém me perguntou, um aluno me perguntou se eu gostava do que eu fazia e se dar aula para mim era gratificante. Eu falei que eu nunca me arrependi de ter decidido por isso. E assim, em nenhum momento mesmo. Acho que eu só tenho boas recordações, boas lembranças, boas memórias. Acho que em momentos que, se a gente for tanto tempo nessa carreira, não é, Lu? É porque a gente gosta, né? É porque é paixão. Tem que ser paixão, senão não é legal. E aí eu tenho um ateliê, que é o Ateliê Casa da Rosa, que é a residência também onde eu moro, mas como a minha casa só tem arte, né, em todo canto, eu assim não consigo ficar muito parada, eu estou sempre desenhando, estou sempre fazendo alguma coisa, produzindo. E aí nós resolvemos que a gente ia começar novamente com atividades, porque eu já tive um período de fazer atividades com as crianças da região, que a gente mora em Capão Redondo, né? Pode ser criança de 45? Pode ser criança de 45, de 100, né? Isso não tem qualquer idade. Só que na época eu dava aula rede estadual e rede municipal e ainda tinha um ateliê com os nossos custos, com o nosso tempo. E aí eu parei, e agora eu estou retornando. E aí eu tenho várias parcerias, Bruno Giordani, tenho o Tino, tenho várias pessoas que estão sempre colaborando e a gente está voltando novamente a ter vários eventos. E é isso, esse é o Ateliê Casa da Rosa. E aí eu tenho alguns trabalhos que estão ali atrás, eu tenho desenhos, eu uso várias técnicas, eu uso muita caneta mesmo de escrever, eu gosto de desenhar caneta, eu uso qualquer material que eu tiver. E eu tenho não só esses trabalhos, como eu tenho algumas instalações também. E estive há pouco tempo, elas foram parte do cenário do show que o Zé Márcio produziu lá na Casa de Cultura, né, de Santo Amaro. Isso. E agora eu vou ter uma exposição, o mês que vem, começa dia 1º, lá no Instituto Cervantes, na Paulista, aí vocês estão convidados. E aí eu tenho canecas, porque como alguns trabalhos eles são um pouquinho caros, então o que eu faço? Eu transfiro um trecho das minhas telas para as canecas, que é uma forma da arte ser mais acessível a todos, né? Então um café com arte, de repente fica bacana. E aí tem também 2 telas que eu estou rifando, R$20, as canecas são 40, pode ser Pix, a gente aceita qualquer coisa. E os desenhos a gente negocia, tá? A gente é sempre aberto à negociação. E é isso. E aí eu trouxe eu havia até pensado
precisar de alguma coisinha, mas eu não desenho, eu não escrevo, né? Eu escrevo quando eu preciso escrever sobre o meu trabalho. Eu costumo escrever, eu digo, pintando, né? Eu escrevo desenhando. Então, esse livro eu ilustrei, que eu perguntei até para o Daniel Alexandrino se eles tinham, né? Porque eu sei que foi o lançamento aqui. E aí foi um livro que na pandemia eu e o Daniel Fagundes decidimos que ia ser o lançamento. E aí eu tive a honra de ilustrar. E aí tem alguns desenhos meus aqui dentro, tem alguns até que estão na pasta, quem quiser folhear, fique à vontade. E aí eu vou falar um conto desse livro, que é Contos para Descontar o Descontentamento com a Vida. E o Daniel tem um trabalho bem bacana, a gente já tem uma parceria de longa data, que ele já tinha uma parceria com o meu irmão Tarcísio Rosa, e aí a parceria se estendeu e aí eu estou junto com ele nessa caminhada também, tá? E aí eu quero falar um último conto desse livro, que eu acho que tem muito a ver hoje com algumas coisas que eu estava vendo no Instagram, sobre os Yanomamis, coisas do padre Júlio Lancelotti, que eu acho que seriam bacana. E eu achei esse conto bastante interessante. E aí quem quiser me seguir é luz.cia no Instagram. A gente já faz um merchan, né? Só um minuto. Ele chama Lenda Urbana. Uma bala atravessou o oco do bambu e o coco do Cauê e nem deu tempo de prever o encontro. Tinha ensaiado tantas coisas para fazer naquele dia, tantas para fazer antes da morte. O cacique sem sorte caiu tonto e ainda vivo pensou em pedir alento para o Cristo do Evangelho que havia aceitado e aprendido no exército do pastor. Porém, no ardor da derradeira hora, a bala no juízo parecia lhe cobrar, ser mais honesto consigo. Lembrou da encantaria e dos velhos feiticeiros, da pagelança que havia banido da aldeia desde que chegaram na capital. Não era filme o que passava na cabeça naquele imenso segundo. Era o mundo que se refazia da réstia de vida em um intenso tribunal, reconectando o espírito das matas que morreu no asfalto duro da favela Manauara. Respirou como se emergisse do fundo do rio e sentiu a presença ingrata ainda fervilhando os miolos. A bala, tendo encontrado abrigo caloroso na cabeça de Cauê, decidiu lhe cobrar umas respostas, como se uma centelha de tupã, ainda preservada no projétil, trovoasse a reflexão. Valeu renunciar o toté? Cauê sentiu o gosto do sangue na boca e sentiu que não devia satisfação para a munição jagunça, que além dele já havia calado tantas gerações de seus parentes. O que seria se não crente? Respondeu em pensamento e emendou indignado. Quem foge da Bíblia escapa da bala? O chumbo branco arrefeceu e o índio velho foi expulso novamente, dessa vez da terra que é seu corpo.